Neste vídeo eu vou te falar de como funciona a rotina de um trader em período full time. E você poderá trazer essa ideia, esse conteúdo que eu vou trazer aqui para organizar a tua rotina enquanto trader em período full time ou em período parcial. Essa foi uma pergunta que o Thiago Varel fez aqui no meu canal no YouTube. Como você deve saber, eu estou te trazendo um vídeo por dia aqui no canal no YouTube para falar sobre o mercado financeiro, tá? E uma possibilidade é de vocês poderem perguntar o que quiserem a respeito do mercado, tá? E essa pergunta foi a pergunta que o Thiago fez. Diógenes, poderia fazer um vídeo explicando a rotina diária de um trader? Acorda, o que olha primeiro, news, gráfico, tem disciplina com horário, que horas para de operar, overtrading, essas coisas, tá? Então, esse vídeo eu vou te falar desses elementos que o Thiago perguntou, beleza? Thiago, muito obrigado pela sua pergunta. E para você que está assistindo esse vídeo, você também pode fazer a sua pergunta, a sugestão de vídeo, colocando aqui nos comentários sobre o que você gostaria que eu falasse, tá? Qual é a sua dúvida, a sua pergunta, e eu vou pegar a sua dúvida e fazer um vídeo, trazer para você aqui essa resposta, beleza? Então, isso é muito legal. Durante esse ano, eu vou fazer um vídeo por dia, então recomendo muitíssimo que você se inscreva aqui no canal para você não perder nada do que eu trago para você em termos de conteúdo, tá? Se inscreve aqui, deixa o like nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai poder ampliar o teu conhecimento a respeito do mercado durante esse ano nesse canal. Vamos lá, Thiago Varel perguntou então sobre rotina. A rotina de um trader consistente, né, de alguém que opera em período full time ou mesmo em período parcial, é um dos elementos mais importantes, tá? Eu até estava tendo uma conversa com o Márcio Santos na live que eu fiz na quarta-feira aqui no canal, onde a gente falou sobre a liberdade. Muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não sabe lidar com a liberdade, tá? Então, se você trabalha, por exemplo, em um emprego formal e você tem que chegar às 8 horas da manhã, se você chegar às 8h30, o que acontece? O teu patrão, o teu chefe, né, ele pode te dar uma bronca, pode te dar uma advertência, né, enfim, chamar a sua atenção com razão. Afinal, você deveria chegar às 8, tá? E se você pode sair às 5 da tarde e você sai às 4h30, também está errado. Ou seja, existem elementos externos a você, né, exteriores, que obrigam você a ter uma rotina. Porém, isso não existe no mercado financeiro. Ou seja, se você fala que vai operar às 9 horas da manhã, mas começa a operar às 10, não tem um chefe no mercado que vai te penalizar por isso. Okay? Portanto, nós não sabemos lidar com a liberdade, e aí tem uma questão da disciplina que vem de dentro. Eu posso falar disso em um outro vídeo também. Mas por que é importante? Porque nós, como traders, precisamos ter uma rotina, estabelecer exatamente o que nós vamos fazer todos os dias, em todos os momentos, sabendo antecipadamente como nos comportar. Se você não tem rotina no mercado, eu tenho quase certeza que o teu resultado está muito ruim. É preciso ter uma rotina bem estabelecida, bem organizada, para que você todos os dias se comporte da mesma maneira. O mercado muda, mas o teu comportamento tem que ser estável, tá? Então, a primeira coisa, o que eu faço quando eu começo a operar? Primeiramente, sempre, vou até fazer um esqueminha, escrever para você aqui. A primeira coisa que eu faço, tá, quando eu começo o dia é olhar o calendário econômico. Ok? Então vamos lá, rotina. Primeira coisa, calendário econômico. Tá? Eu vou falar primeiro aqui da estrutura do dia e depois outras coisas além. Então, calendário econômico. O que eu procuro ver no calendário econômico? Eu procuro ver quais são as notícias que estão agendadas para o dia, se tem alguma notícia importante, tá? E se tem uma das 3 notícias impeditivas. Então vamos lá, o que eu faço nesse momento? Identificação de notícias impeditivas. O que são notícias impeditivas? São 3 notícias impeditivas para mim. Tá? Nós temos a mais importante, é taxa de juros. A segunda mais importante é o IPC, tá? Ou inflação. E a terceira, que não me afeta muito, porque não opero na sexta-feira faz anos já, é o NFP, Non-Farm Payroll, tá? Isso aqui é o emprego americano. Então são essas 3 notícias. A primeira coisa, é claro que eu vejo isso antecipadamente, né? Mas a minha rotina é sempre o quê? Sentei para operar, antes de ir para o gráfico, eu vou para o calendário econômico, identificar qualquer uma dessas notícias.
Notícias impeditivas, então, são essas 3 notícias: taxa de juros, inflação e emprego. Beleza? E que mais? Bom, tem mais uma coisa aqui que me impede de operar também. Feriado nos Estados Unidos. Feriado nos Estados Unidos eu também não opero. Por quê? Porque o mercado fica lento, né? Não compensa. Muitas vezes você vai tentar procurar operação e o mercado vai estar sem uma direção clara, não vai dar oportunidades boas, porque, basicamente, a maior parte do dinheiro que movimenta o mercado não está presente naquele dia. Okay? Então, se tem uma dessas coisas, eu não opero. Muito bem, passei pelas notícias. Uma coisa importante, eu não olho só a notícia, tá? Não olho só essas coisas, mas eu vejo se tem alguma notícia importante que pode movimentar o mercado. Sei lá, né? Vai sair pedidos iniciais por seguro-desemprego, vai sair venda de casas novas, vai sair, enfim, o PIB. O PIB, algumas pessoas consideram muito importante. Eu não considero tão importante porque o PIB é um retrato do passado. Ok? A gente pode falar disso também em um vídeo futuro. Mas eu entendo o que está acontecendo e aí essa é a primeira coisa. Segunda coisa que eu faço, identifiquei as notícias, beleza, eu vou para a varredura. O que é varredura? É a identificação dos critérios mínimos para qualquer trade, para qualquer operação. Então a varredura é identificação dos critérios mínimos. Exemplo, te dou um exemplo. Imagine que você queira operar somente quando o preço tocar num ponto de suporte ou uma resistência. Imagine que você tem o seu próprio método de identificar suporte e resistência. O que acontece? Se o preço está longe, vamos desenhar um pouquinho aqui, eu não quero que esse vídeo fique muito extenso. Vamos lá, imagine que aqui esteja a sua resistência, aqui esteja o seu ponto de suporte. Essas 2 linhas, tá bom? Beleza. O que acontece se quando você sentar para operar, quando você chegar para operar, você olha o determinado ativo que você opera, tá? O preço bateu lá na resistência, caiu, beleza, e ele está no meio. O que você vai fazer? Nesse caso aqui, essa situação já não passou na varredura. Porque se eu quero operar, ou operações de day trade, etc., isso é um exemplo, tá? E eu quero operar somente quando o preço estiver na resistência ou no suporte, e o preço está no meio do nada, e é claro, aí eu tenho que ter uma noção de tempo, né? Saber, poxa, tem chance do mercado chegar na resistência hoje? Não. Tem chance de chegar no suporte? Não. Então ele está descartado para mim. Ou seja, esse momento da varredura, eu vou procurar por situações onde o preço, onde tenha pelos ativos, né, que estejam cumprindo os requisitos mínimos para eu ter uma operação. Então, e aqui, é claro, a gente precisa de uma palavra-chave aqui, né, que é um plano de trade. Tá? Um plano de trade bem estabelecido. Tem que ter um plano de trade bem estabelecido, porque senão você nem sabe quais são os critérios mínimos para a sua operação. Então, durante esse movimento da varredura, eu diria que é uma passada rápida, tá? É uma passada rápida por todos os ativos que você pretende operar para a identificação. A varredura é uma passada rápida, ou seja, vai passando passando os ativos que você quer operar. Passada rápida por todos os ativos que você pretende operar para a identificação dos critérios mínimos para qualquer trade. E aí você tem que ter, né, um plano de trade bem estabelecido, tá? E aí ficou bem claro. Esse é o segundo passo da minha rotina. Dentro desse momento da rotina, eu faço uma lista, ok? Eu faço lista possíveis oportunidades. Por exemplo, eu opero 28 ativos, tá? 28. Essa lista, cara, nem todos vão estar dando os critérios mínimos que eu procuro. Por exemplo, eu utilizo a estratégia da zona extrema. Te dou um exemplo aqui no gráfico. GBP/USD, gráfico de 5 minutos. Nesse momento, onde está o GBP/USD? Ele está naquilo que eu chamo de fase 1. E para mim o requisito é que ele esteja ou na fase 3 ou na fase 4 para que eu possa operar. Se ele está na fase 1 e conhecendo o indicador que eu desenvolvi, que é o Trend Cycle, eu já sei que ele não vai chegar na fase 3 ou na fase 4 durante essa sessão. Então, durante essa varredura, o GBP/USD já não entra na minha lista de possibilidades de estar descartado para esse dia. Porém, outros ativos, vou te colocar aqui, por exemplo, o índice da Espanha, ele está na fase 4, por exemplo, pelo gráfico diário. Olha que coisa mais linda, está na fase 4 pelo gráfico diário e está na zona extrema. Então, caso eu fosse operar, se eu for operar, por exemplo,
o índice da Espanha no gráfico diário, cara, eu já tenho uma venda aqui bem clara, tá? Para uma possível retração do índice da Espanha. Então, perceba que a varredura é passar rapidamente por todos os ativos que você pretende operar. Para isso, você tem que ter clareza, tá? Identificando as possíveis oportunidades. Okay? E aí eu faço uma lista de oportunidades depois. Terceiro item, estabelecer alertas sonoras. Isso aqui é uma coisa importante para mim, tá? Estabelecer alertas sonoras quando se faz necessário, mas boa parte das vezes eu faço, é o quê? Imagine, por exemplo, que você utiliza o exemplo que eu dei antes, né? Uma região de resistência, um ponto de suporte. Imagine que o preço esteja aqui. E você opera vários ativos. Então, imagina o preço subiu, caiu, subiu de novo, está aqui. Se você for como eu, que opera vários ativos, tá? Você não vai ficar olhando só um. O que acontece? Pode ser que enquanto você esteja olhando outro ativo, esse aqui chegue lá na região de resistência que você quer. E aí, se você não vê, você perde. Então, o que eu faço? Eu coloco alerta sonora nas regiões de interesse. Bom, se o preço bater nessa região de resistência, aqui, eu quero ser avisado. Eu consigo colocar alerta sonora na plataforma, ou uma alerta sonora aqui embaixo, tá? O que acontece? Veja bem, isso aqui já é uma otimização, tá? É simples, mas é uma otimização muito importante para que eu possa, enfim, usar menos a minha atenção. A atenção é como um músculo, tá? Se você usa muito, você cansa. É basicamente a falha da academia. Tá? Se você vai fazer supino e você faz muito ou com uma carga muito pesada, o que acontece? Você chega no seu ponto de falha. A atenção é a mesma coisa. Então eu tenho recursos, essa organização da rotina é exatamente para economizar o músculo da tua atenção. Basicamente é isso. Tá? Então se eu estabeleço um ponto aqui de interesse, um alerta sonora, quando o preço chega lá, eu serei avisado e assim eu não perco a operação. Tá? Esse é o terceiro item da minha análise. Depois, quarto item, aprofundar a análise nos pares ou ativos, né, que estejam na lista de interesse. Então, quer dizer, veja bem, eu já analisei o calendário econômico, fiz a varredura para identificar os critérios mínimos, tá? Já fiz a minha lista de oportunidades, coloquei alerta sonora. E aí sim, agora eu já passei a parte mais urgente e agora eu vou analisar calmamente cada um dos ativos que estão na minha lista de interesse. Okay? Por exemplo, aqui, GBP-JPY, olha só, ele chegou na zona extrema, né, fez um topo duplo e caiu. Aqui chegou na zona extrema e agora tem possibilidade de subir. Se a gente falar deixa eu ver aqui, o IBEX, o índice da Espanha, a gente consegue ver nesse ponto, ele está na zona extrema e junto exatamente na fase 4. Isso aqui é uma entrada, uma possível venda, pela estratégia da zona extrema no gráfico diário pelo índice da Espanha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho um plano de trading bem definido, eu sei exatamente o que eu estou procurando. Tá? Eu não está aleatório, tá? Mas eu tenho clareza sobre o que eu quero em todos os momentos. Agora, quando a gente pensa nisso, tá? Você pode conhecer a estratégia zona extrema clicando no link que está na bio. Eu vou colocar aqui embaixo também para você entrar e ver como é que funciona a estratégia da zona extrema. Você pode operar ao vivo comigo, entender tudo que eu estou fazendo, tá? Ter acesso a esses indicadores para ajudar nas suas operações e você ter muito mais clareza na hora de operar. Tá bom? Então, quero convidar você para conhecer a estratégia da zona extrema se você não conhece. Agora, a próxima parte da pergunta do Tiago. Acorda, olha o que primeiro, já falamos disso, análise, gráfico, disciplina com horário. Com certeza. Todos os dias operar no mesmo horário. Tem dia que eu opero 4 horas da tarde, tem dia que eu opero 9 horas da manhã. Não pode, está errado. Disciplina com horário, cara, é todo dia. É das 9 às 11. No meu caso, eu opero ao vivo com os alunos, tá? Das 9h30 às 11, todo dia. Então tem que ser todo dia no mesmo horário. Não pode ser, hoje eu vou operar 2 horas da tarde. Ou hoje eu vou operar de madrugada. Não, é todos os dias no mesmo horário, mesmo horário, mesmo horário, mesmo horário. Horas para operar. Eu recomendo que você não opere mais do que 1h30, no máximo 2 horas por dia, se for day trade. Sabe aquela ideia de ficar assim 8 horas procurando por operações? Esquece, mano. Você não vai dar conta, o seu resultado vai ser ruim. Enfim, não funciona. A sua atenção não dá conta disso. Tá? Então, no máximo, 1-2 horas, no máximo, por dia. Se você quiser operar mais, aí precisa colocar um espaço no meio, tá? Um descanso no meio para você fazer outra coisa e etc. Não é nem questão de
Ah, mas né, eu quero ganhar dinheiro. Não é nem questão disso. É questão que você não vai conseguir mesmo. A chance de você conseguir é baixíssima. A tua atenção vai embora, a menos que você tenha ferramentas, robôs e etc. para diminuir o teu processo de decisão. Overtrading. Cara, se você tem um plano de trading bem estabelecido, que você já testou, no caso da zona extrema, por exemplo, é uma estratégia totalmente validada, testada e que eu sei como funciona. Se você tem um plano de trading bem estabelecido, que você já sabe como funciona, você não vai ter overtrading. Por quê? Porque você vai executar tudo e somente aquilo que estiver no seu plano. Vamos colocar aqui então, horário, todos os dias no mesmo horário. Horas por dia, máximo, eu ainda acho que é muito, tá? 2 horas de forma ininterrupta. Máximo, eu ainda acho que é muito, tá? Ainda acho que é muito, mas, né, eu sei que a galera gosta aí, e etc, tá? Overtrading, faça tudo e somente aquilo que o teu plano mandar. Ponto final. Tá? Faça tudo e somente aquilo que o seu plano mandar. Se ele te der 2 operações, é 2. Se ele te der 10, é 10. Se ele te der nenhuma, é nenhuma. Se você tem um plano que te dá 10 operações por dia, eu acho que você precisa dar uma refinada aí. Tá? Dar uma refinada nesse plano, colocar um pouco mais de critérios, porque eu acho que 10 operações por dia é um número alto de operações. Tá bom? Bom, com isso nós finalizamos esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e amanhã nós teremos vídeo novo para falar do mercado financeiro. Muito obrigado, deixe seu like e deixe o seu comentário também, a sua sugestão de vídeo aqui no final, nos comentários, tá bom? Um forte abraço, te vejo amanhã, fique com Deus e até mais.